sou a Gabi e estamos com mais um podcast Só o Básico. Eu me chamo Jefferson. Meu nome é Aquiles. Continua? Pergunta com você. E estamos aqui hoje com o Dr. Beto. Ele é advogado da Câmara Municipal, professor universitário e advogado. Bom, para começar, a gente gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre você e poderia nos contar a sua trajetória, entende, como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Caraguatatuba. Legal, Gabi, que bacana, que alegria enorme estar com vocês aqui nessa escola tão bacana e significativa. A gente vai conversar mais sobre isso, que é a escola, né, do Luiz Silvar do Prado. Então, cumprimentar aí a Gabriela, o Jefferson, Aquiles, professor Alain, que bacana, prazer enorme de estar com vocês. Professor Daniel Godoy, professor Fábio Lima também, quero agradecer especialmente ao professor Godoy pelo convite aí. É um presente, na verdade, está sendo um presente para mim estar aqui com vocês. Bom, falar, né, de mim mesmo, isso aí não, muito rapidamente, isso não agrega nada, mas deixa eu me apresentar só para que vocês tenham, né, uma noção com quem estão falando. Eu me chamo Carlos Alberto Ferreira. Sou casado, pai de 3 filhos, esposo da minha esposa se chama Ângela e sou servidor público municipal. Sou servidor público municipal, estou aí completando praticamente 3 décadas de serviço público. Eu sou advogado, então na Câmara hoje eu exerço o cargo de assessor jurídico legislativo, ou seja, então toda a produção legislativa aí eu trabalho, passa por mim também na Câmara Municipal. Eu sou professor também, né? Sou professor universitário, eu sou da área do direito e para ser professor eu tenho aí, né? Tive que, além do bacharelado em direito, eu tive que fazer tantos outros cursos aí, né? Que nós chamamos de pós-graduação, tanto pós-graduação lato sensu, como também stricto sensu, que é mais na área da pesquisa. Então você tem as pós lato sensu e o stricto sensu, que é o mestrado. E tenho aí um projeto de doutorado já bem avançado, aguardando aí condições financeiras, aí, porque é caro, esses estudos são caros. Dentro disso, só para que vocês tenham uma ideia, a minha linha de pesquisa no direito está dentro de uma temática que nós chamamos de direitos fundamentais ou direitos humanos de segunda dimensão. Ou seja, a minha pesquisa ela é sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Então a delimitação do meu campo de pesquisa está na área da cultura. Então política e juventude, eu dialogo entre cultura e direito social, principalmente a educação. Então, um prazer enorme aqui, uma oportunidade muito bacana de estar com vocês jovens. Tá? Então, essa minha linha também repousa na juventude e política estudantil. E quais são os seus principais hobbies ou atividades que gosta de praticar quando você não está no trabalho? Boa pergunta. Geralmente a gente é tragado, Aquiles, pelo trabalho, pelo estudo, e muitas das vezes a gente deixa de lado esse aspecto tão importante da vida, que é o lazer também. Isso é muito importante. E é bacana vocês estarem trabalhando esse aspecto, né, perguntando sobre isso, porque muitas das vezes na vida adulta, né, principalmente quando a gente é jovem, a gente é convidado a refletir sobre esses aspectos relacionados a trabalho, né? Tem umas falas assim, você precisa ingressar no mercado de trabalho para ter independência econômica, né? Você precisa estudar muito para ter liberdade de pensamento. E muitas das vezes nós deixamos de lado esse aspecto tão importante da vida também, que é o lazer, e em especial a atividade física. Eu gosto muito do ciclismo, em especial aí do mountain bike. Então hoje eu tenho dedicado essa prática com mais intensidade. A minha paixão aí é o ciclismo, tenho aí à medida do possível onde eu utilizo a bicicleta para vários aspectos. Um deles também
Nada, nada. Inclusive o professor Daniel Godoy é meu parceiro aí, a gente faz aí algumas estripulias associando a prática esportiva e ao lazer também. E qual é a importância do reconhecimento e valorização da cultura caiçara em Caraguatatuba? Bacana, olha que abordagem legal, Jefferson. O que acontece? O que nós temos hoje, e aí você está tocando num aspecto que para mim também tem um componente passional, né? Tem uma abordagem aí que também dispara alguns gatilhos emocionais. Eu sou caiçara, né? Ou seja, nascido na cidade. Mas eu gostaria de deixar claro, até para vocês, deixar bem assentado o seguinte fato. Ser caiçara não é apenas e tão somente nascer na cidade. Não. Ser caiçara é um estilo de vida. É adotar determinadas práticas culturais, incorporar determinados aspectos comportamentais. Isso são traços que não são apenas e tão somente característicos dos nascidos. Tem muita gente que é nascida e não desenvolve esse tipo de comportamento, esses aspectos, em especial aspectos culturais. Me permita só, Jefferson, explorar um pouquinho a definição, o conceito do que vem a ser caiçara, né? Na verdade, deixa eu lançar aqui para vocês uma pergunta. Vocês já tiveram a curiosidade de consultar o dicionário, o léxico, né, a respeito do que vem a ser? Qual seria a definição, o conceito de caiçara? Acho que não. Não tiveram essa curiosidade? Então, eu aqui como professor, eu vou deixar essa liçãozinha de casa para vocês, legal? Até para a gente reforçar isso, é o nosso compromisso. Nós estamos inseridos numa região caiçara, legal? Então vamos lá. O que acontece? Lamentavelmente, um dos mais famosos dicionaristas é o Aurélio Buarque de Holanda, um professor muito respeitado, e ele define o caiçara de uma maneira com adjetivos que não são bacanas, entendeu? Pejorativos. Então, se vocês irão lá consultar, e vocês vão ver que caiçara sai como um caipira selvajado, tá? É assim que está lá, como um sujeito ordinário, e aí por ordinário, até aí tudo bem, porque ordinário vem de comum, ok? De comum. Mas ele também tece como um adjetivo como vagabundo, entre outras definições relativas aí à questão cultural, que é de pesca, etc. Então, isso gera um certo desconforto para quem é caiçara, porque nós não, muito pelo contrário. Existem alguns movimentos, inclusive, movimentos que são movimentos fortes, movimentos sociais, para criticar essa definição aí que vem, até hoje, consta ainda dos dicionários. Então, olha que questão interessante, a importância das manifestações culturais, né, tradicionais caiçaras, justamente para desmistificar e afastar aí essa definição, que é uma definição, no mínimo, infeliz, né, do professor Aurélio Buarque de Holanda. Qual é a importância, né, então, agora enfrentando efetivamente o teu questionamento, qual é a importância, então, da cultura caiçara? O sentimento de pertencimento. O sentimento de pertencimento. Isso é muito importante. O sentimento de pertencimento, o compromisso com o torrão. Né? Nós estamos aqui em uma região belíssima, uma das regiões mais belas do país. O caiçara, ele é resultado, vamos dizer assim, o caiçara está muito ligado à formação do nosso povo, do povo brasileiro. Porque quando os europeus aqui chegaram, e aí depois bate um papo com o professor de história e tal, para conversar sobre isso, os europeus chegaram e encontraram os indígenas aqui. E aqui várias etnias, né? São várias tribos, aí tem uma rapaziada, já existia aqui, conversando de maneira mais solta. E aí o que acontece? Para eles, o professor Darcy Ribeiro, um antropólogo que vai trazer esse olhar sobre a formação do povo brasileiro. Para que houvesse um bom relacionamento, como é que se estabeleceram os primeiros contatos?
Uma das práticas na época foi a seguinte: Jefferson, digamos, eu sou europeu, o Jefferson é indígena e eu quero estabelecer relacionamento com o Jefferson. O Jefferson não confia em mim, sou totalmente diferente do Jefferson, em vários aspectos. Então, o que ficou ali, até a prática, vamos dizer assim, comportamental da época, foi a seguinte: falei assim, Carlos, eu posso até me relacionar contigo, só que é o seguinte, você vai ter que casar com a minha irmã. Porque daí você casando com a minha irmã, eu tenho o mínimo de confiança em ti para me relacionar. Foi mais ou menos assim. E aí o que acontece? Isso se chamou inclusive de cunhadismo. Ismo está ligado ao sistema, né? Então era um sistema que foi criado de parentesco para que as relações se estabelecessem. E nessa mescla, nessa miscigenação, depois nós tivemos também o quê? Né? Com o passar do tempo, a presença também de africanos. Então o que acontece? Das várias tribos do continente africano vieram para cá. Então é essa mistura rica entre o europeu, né, o indígena, também várias etnias, e a galera africana, deu origem ao caiçara. A grande sacada aqui, e seria isso um assunto para se estender em um outro momento, quem sabe a gente cria uma oportunidade, é a seguinte, até para a gente compreender. No sul do país, no sul rolou um relacionamento mais fácil. Agora aqui, aqui sul, né? Agora no sentido norte, aqui de onde estamos aqui em Caraguá, né? Ubatuba, litoral sul fluminense, já era uma galera mais punk, se eu posso conversar assim com vocês de maneira solta. Já eram os indígenas aí mais de um relacionamento difícil. Tanto é que tem um cacique muito famoso aí, né, que é o Cunhambebe. E na época esses indígenas se rebelaram. Eles fizeram inclusive uma confederação chamada Confederação dos Tamoios. Então os tamoios eram os mais velhos. Alguns vão definir tamoios como o mais velho. Outros vão colocar ainda, professor, tamoio como estado de espírito. Ou seja, quem está tamoio está pronto para a guerra. Tem até uma oração aos tamoios, ou canção aos tamoios, muito interessante também, que seria legal para a gente refletir. Então, o que acontece? Para cá a coisa se desenvolveu de maneira mais lenta, que eram esses indígenas mais, né, vamos dizer assim, de um relacionamento mais dificultoso. Já porque Tupinambás, agora lá Tupiniquim já era uma coisa mais tranquila. E é interessante também, dentro dessa tua pergunta, isso daria horas e horas de conversa. Veja, mas é interessante que a gente tenha consciência também do próprio município onde nós estamos. Se a gente olhar aqui à nossa esquerda, nessa posição que a gente está aqui, se a gente for olhar para o sul, nós vamos ver que São Vicente é a cidade mais antiga do país. A cidade nesse modelo, né, em que concebemos nos dias atuais, que é São Vicente. São Sebastião, eu não me recordo, mas conta com mais de 300 anos. Ubatuba também. E por que Caraguá é mais nova? Tudo isso está dentro desse questionamento que você está me fazendo. Envolve essa questão também cultural, né, lógico, permeada aí pela identificação do caiçara. Isso tem de ser trabalhado, penso que isso tem de ser melhor explorado para ressignificar, não, para trazer o real significado do que é ser caiçara, para desconstruir justamente essa visão equivocada trazida pelo professor Aurélio Buarque de Holanda. Me perdoe estar me estendendo, mas é porque por isso que eu falei, tem até um componente um pouquinho até passional. É de nossa responsabilidade, Jefferson, desconstruir toda essa história. Nós aqui por muitos anos, me permite só esse desabafo aqui, Gabriela, olha só, nós aqui por muitos anos, tem muita gente que tem vergonha de falar que é caiçara. Porque se caiçara, a definição seria, então, desse sujeito, né, não dado ao trabalho, o vagabundo aí, né, o acelvajado, então quem é que quer receber esse tipo de se encaixar dentro desse perfil comportamental? Isso não é verdade. Creiam vocês, as grandes mentes também estão aqui no litoral. As grandes mentes não se concentram apenas e tão somente nos grandes centros.
as mentes brilhantes também estão aqui. Afinal de contas, eu estou aqui com vocês. Olha só que oportunidade incrível e que trabalho fantástico que vocês desenvolvem. Isso aqui é exemplo para o país. A oportunidade que vocês estão me dando aqui hoje, né? A responsabilidade que vocês assumem, a oportunidade também que os professores conferem aos seus alunos no sentido de acreditar no potencial de vocês, isso revela que quem está aqui no litoral não está aquém, abaixo de ninguém que esteja nos grandes centros. Então eu estou falando aqui como pai, eu estou falando como professor, eu estou falando como um caiçara. Não há nada que seja feito nos grandes centros que aqui que a gente não tenha condição de fazer aqui igual ou melhor. Eu sou um entusiasta, acredito, e hoje eu faço prova disso, tanto é que a gente já conversou um pouquinho antes sobre isso. Parabéns para vocês e parabéns para os professores por essa oportunidade incrível aqui que eu estou tendo com vocês. É fantástico, isso é fantástico, maravilhoso. Desviando um pouco o assunto agora, a gente queria parar para agradecer nossos patrocinadores. Bacana. Que são o Tio Coxinha. Fala no microfone. Olha aí. Calma aí. O Tio Coxinha, ao lado da Igreja Matriz. A Joyce Gaspar, que é uma microempresária, ela tem uma cabeleireira aqui no Casa Branca, mas agora vai abrindo lá no centro. E também a E-Brasil, que mandou os microfones e o aparelho de som. Eu acho que é só. É, o Lava Rápido Família, que fica na Avenida Orlando Alves, no Perequê. E a gente também queria te dar esse presente aqui do podcast. Oh, que legal. Recebo com o maior prazer. Olha aí. No Perequê Mirim? Isso. Olha aí o Perequê Mirim. Olha a participação da galera aí lá. Perequê Mirim aqui, né? Que bacana. No extremo sul, né? Que show. Olha aí. Que bacana. Que show, que bacana. Olha aí. Vai para um lugarzinho especial lá no meu escritório. Recebo você com o maior prazer, uma alegria. E vamos estrear ela, que eu vou já estrear com uma água aqui. Professor. Ah, a gente também queria te dar os parabéns, né? Porque foi o seu aniversário. Já Olha aí. ontem de ontem. Eu sou um canceriano, dia 3. Obrigado, querido. Obrigado. Valeu. Abre as perguntas do Instagram. Hein? Valeu. Agora a gente vai abrir as perguntas que foram do Instagram do podcast. Cuidado. O combinado era não ter pergunta difícil, né? Foi esse combinado? Desde a fonte. Qual é o maior desafio enfrentando pela Câmara Jovem em seu objetivo de promover a participação e engajamento dos jovens na política? Boa, hein? Boa pergunta. Quem fez a pergunta não tem, né? Não se identificou. Legal. Tem, professor? Tem aí. Eu esqueci. Jóia. Enquanto o professor verifica, só para a gente prestigiar quem nos enviou. Olha só que legal. Edu Reis. Edu Reis. Edu Reis. Legal. Olha aí. X. É com X? X. Edu é um querido. Edu, Carlos Eduardo, também meu xará. Carlos Eduardo é um querido. Grande abraço aí, que bacana aí estar participando com a gente. Na verdade, um dos maiores desafios aí enfrentados na Câmara Jovem é também, assim como eu falei do Caiçara, é também ressignificar essa questão da política. Eu conversei um pouco com todos os alunos no auditório e isso é um trabalho incansável. A Câmara Jovem, ela vem, né, me parece que o seu foco principal seja esse, apresentar a política institucional, né, a política de maneira bem ampla a toda a população, em especial a população jovem, em especial os jovens. Por quê? Eu vou procurar ser sucinto, vocês vão me corrigindo aí, vão corrigindo o meu tempo. Pessoal, geralmente quando a gente fala de política, o que nos vem à mente é toda essa confusão aí que a gente está, né, no meio, sem entender muito bem. Ora alguém está falando, ora ninguém fala bem de ninguém, eu estou certo, de outro lado é um conflito enorme. E muitas das vezes isso acaba por cunhar aí algumas expressões aí, né? Vamos fazer o seguinte, para a gente ter um bom relacionamento, é melhor não falar de política. Então,
política, futebol e religião não se discute. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque política é a arte da convivência. Pensar em política, né, se eu puder responder isso para vocês assim, de maneira bem rápida, política é a sublimação da violência. Política é a arte de conviver. Política é a arte de compor. Fora da política é o estado de natureza. O que é esse estado de natureza? Vence quem é o mais forte. Né? A violência impera nesses estados. Então, ali, a política, ela permite que a gente faça, estamos fazendo política aqui, na essência. Né? Eu conversei um pouquinho até com o pessoal. Né? Falei, olha, política, aqui para vocês, muito rapidamente. Política vem de polis. O nosso conhecimento, né, a nossa filosofia, ela é eminentemente grega. E polis vem do grego cidade, local onde as pessoas conviviam, né, se reuniam para apresentar os mais variados aspectos, os seus aspectos de desejos. Vou dar um exemplo: esporte, religião e questões comuns a todos. Então, quando eu penso em política, eu estou pensando no bem, naquilo que interessa a todos. Essa é a ideia da política, estar ali na polis. Tanto é que a gente aqui, né, no nosso país, nós temos várias cidades que essa terminação polis vem de cidade. Então, se eu tenho uma figura importante como Florianópolis, então o primeiro nome, Florianópolis, Brasópolis, Heliópolis, Tudo? lá, Deixa eu ver mais um. Ilinópolis, Divinópolis. Então, polis, cidade. Olha só que questão interessante. Ou seja, é onde a vida acontece. Né? Como? Teresópolis. Também. Petrópolis. Olha aí. Boa, Jefferson. Então, a política, ela tem esse radical, ela vem daí. Legal? Então, política é aquilo que interessa a todos. Tem uma obra, galera, muito interessante, aproveitando aí a pergunta do Edu, que nos ajuda a refletir bastante. Na verdade, é um diálogo. É um diálogo entre dois filósofos. Né? Um deles inclusive, global, aí, né? É global no sentido de muito popular, né? Midiático e tal, que é o professor Mário Sérgio Cortella. O outro não tão popular assim, que é o professor Renato Giannini, foi ministro da Educação, inclusive. São duas personalidades, personalidades muito respeitadas do ponto de vista acadêmico. E eles têm um livro cujo título é muito interessante. O título é Política para não ser idiota. Já vi. Já viu essa obra aí, né, professor? Eu não cheguei a ler, mas eu estava comprando livro esses dias, eu vi esse livro. E é interessante porque chama atenção, né? Compra um livro. Pô, idiota, que é isso, né? E o idiota é o seguinte, esse prefixo ídio significa próprio. Ou seja, houve um sequestro semântico. Se a gente perguntar para a garotada e falar assim, pô, mas o que é, né? O que vem a ser, quem seria aí o idiota, né? Nossa, saem as mais variadas, né, respostas. Mas o idiota está ligado ao quê? Aquele que só se interessa pela vida própria. Aquele que só defende os interesses próprios. Então, quando ele defende o seu interesse próprio, ele nega a vida Aos pública. outros. Ele nega o interesse pela vida coletiva. Ou seja, ele não quer fazer política. Porque ele se interessa apenas tão somente pela vida própria, privada. Então, vejam, essa figura hoje é quase que meio que impossível, né, de existir. Ok? Afinal de contas, quando a gente nasce, o teu primeiro núcleo e que você se identifica com uma pessoa é na tua família. Então, ali, você já vai ter que dividir o espaço, vai ter que dividir com alguém. E essa divisão, ela passa pela política, pela arte de conviver e dividir esses espaços. E
trabalhar também os aspectos da dificuldade. Então veja, qual é o grande desafio? O grande desafio, né, respondendo ao Edu, enfrentado pela Câmara Jovem, é de justamente... dele já muda. Ah, é? É de justamente afastar essa visão de que política não se discute, muito pelo contrário. Né? Com isso a gente chega àquela conclusão, poxa, então se eu não estou fazendo política é porque eu sou, né, só penso em mim mesmo. Então, Idiota. correndo o risco de se tornar um idiota na acepção pura do termo. Né? Na acepção pura do termo. Vamos lá. Microfone. Qual é o papel da participação política da juventude na formulação de políticas Públicas. e na promoção de mudanças sociais e democráticas Desgraça. em um contexto global de cada vez mais Interconectado. interconectado e desafiador? Boa pergunta, né? Olha aí. Olha o nível do questionamento, olha só o podcast aí, olha o nível o sarrafo tá lá em cima, né, professor? Imagina aí. Veja só, participação política. Vamos lá. A ideia é exatamente essa. A gente já partiu dessa premissa. Se eu não for político, então é porque eu estou preocupado apenas e tão somente com questões próprias. Isso é legal? Não, por óbvio que isso não é legal. Neste caso, né, qual é o papel da participação política da juventude na formulação de políticas públicas? Galera, me permita assim, em um Twitter só, tecer uma certa crítica a essa expressão política pública. Todo mundo fala, é assim que a gente ouve todo dia, a gente vai continuar a falar. Mas pensem comigo, só para que o meu discurso seja coerente, a minha fala seja coerente. Se política são, melhor dizendo, ações voltadas para todos, então a política ela é essencialmente pública, não existe política privada. Perceberam? Então, política pública seria um pleonasmo aí. Eu acho que até é necessário, vamos colocar dessa forma. Mas é um pleonasmo, porque se é política é porque está relacionado ao público, a todos, e não ao interesse privado. Legal? Então, o que acontece? A participação política da juventude na formulação de políticas públicas. Deixa eu contar uma história para vocês. Meus amigos, quando eu tinha a idade de vocês, e é legal quando a gente vai ficando mais velho, eu vi que vocês fizeram questão de devassar minha intimidade, falaram ainda que eu... Ah, não falaram a minha idade não, né? Só falaram que eu fiz aniversário. Desculpa. É porque andam aí revelando a minha idade. Eu sou um jovem há mais tempo. E a galera, quando já vai avançando na idade... Um jovem experiente. Ficam assim, começa a rolar um desconforto, porque você fala, poxa, então hoje, inclusive, dentro da galera que estuda comportamento, eles não falam mais juventude, mas juventudes. Né? Por quê? E está dentro da pergunta aí, é do Edu, né? Dentro da pergunta do Edu. Por que juventudes? Por quê? Porque essa juventude, tecnicamente, aqui no Brasil, nós temos inclusive um diploma legal para dizer quem é o jovem. O jovem é quem tem de 15 a 29 anos. E aí, nesse contexto, eu não sou mais jovem. Eu estou com 32, mentira. Então, o que acontece? Eu não seria mais jovem. Legal? E pela ONU, pela Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, então, num contexto universal, pela ONU é de 15 a 24, ele diminui ainda, sacanagem, ainda reduz ainda mais. Então, o que acontece? O jovem na política, ele tem uma participação efetiva. E essa mudança, como é proposta no questionamento, no enunciado aqui, da promoção de mudanças sociais, é interessante que a gente passe a refletir sobre a importância do jovem. Afinal de contas, parece piegas, ou seja, aquele papo meio clichê, aquela conversinha meio conversa mole. Ah, o jovem é o futuro desse país, e bababá. Isso está dentro de um padrão de lei natural. Vocês irão, né, lembrar desse nosso momento daqui um pouquinho e estarão com a minha idade, conversando com outros jovens, e você vai falar assim, pô, eu já estive nessa condição, eu já estive no 9º ano, que é o caso de vocês. Legal? Então, vejam, olha só que questão interessante.
Então, como é que vai ser o dia de amanhã? Que tipo de política pública? Quais são as aspirações? Como é que a gente está enxergando o mundo hoje? Quem é que pode levar esse tipo? Olha a responsabilidade que os jovens têm na construção dessas políticas públicas para ocupação dos espaços, para a própria escola. Olha que bacana hoje aqui. Essa construção está partindo de quem? A escola, os gestores, eles estão dando essa oportunidade para vocês? Sim. Mas quem é que está botando a mão na massa e fazendo acontecer? São vocês. Então, é real mesmo. O futuro está na mão de quem? Dos jovens. Porque serão vocês amanhã que serão os professores, né? Os gestores, o diretor, serão amanhã vocês que estarão aí ocupando esses papéis de gestão nos mais variados sentidos, inclusive familiar. Então veja, será que é importante que o jovem tenha consciência? Aí é que está a sacada. Eu acompanhei algumas edições do podcast de vocês, e eu vi que lá tinha uma pergunta que me colocou para pensar em relação à realidade. Né? A realidade de amanhã passa pela consciência de vocês hoje. Vai chegar. Porque para a minha realidade, porque o que é a realidade? A realidade nada mais é do que aquilo que você compreende. O que você não compreende É o bate-volta. não existe, né? Deixa de ser real. Então, respondendo aí ao Edu, essas mudanças sociais e democráticas, ela é responsabilidade dos jovens. E aí eu estou falando dos jovens porque eu estou nessa também. Aí os professores que estão aqui comigo se sentem responsáveis também. Nós não estamos excluídos, mas o maior peso está com vocês. Beleza? Eu não sei se eu consegui responder. E outra, né? Só o finalzinho, né? Em um contexto global cada vez mais interconectado e desafiador. Esse finalzinho desse questionamento tem tudo a ver com aquilo que eu iniciei conversando a respeito da sensação de pertencimento. Porque geralmente o que acontece? A gente fica muito preocupado com o quê? Com a grama do vizinho. Isso é um traço comportamental nosso aqui. Por isso que eu fiz questão de falar e vou reforçar. Não há nada, absolutamente nada, que seja feito nos grandes centros, nas metrópoles ou em países, né, mais desenvolvidos que a gente não consiga fazer aqui igual ou melhor. Então o mundo está interconectado. Esse desafio é um desafio prazeroso para a gente mostrar para o mundo que nós somos capazes também. Olha só que questão interessante. Hoje nós estamos aqui, ó vocês aqui, né? E eu estou aqui nesse desafio, nessa audácia aqui, porque há uma certa audácia e isso é muito prazeroso. Nós estamos falando para quem aqui? Para o mundo. Para o público. Para o mundo. Eu A também. internet está aberta para o mundo. Perceberam a importância? Né? O quanto desafiador e o quanto é importante o protagonismo de vocês. Fantástico. A gente só tem a ganhar com isso. Eu acho que, vamos ver se eu consegui responder aí. Aproveitando que o senhor falou do assunto, a gente vai fazer nosso momento bate e volta, que a gente vai falar uma palavra e você vai responder o que essa palavra significa para você. Show. Essa é... Vamos lá para a primeira palavra. Deus. Deus é consciência. Deus é. Deus não foi, Deus não será. Deus é consciência. Deus é uma busca incessante. Deus é indescritível. É algo que não se consegue transferir e por isso pessoal. Trabalho. Trabalho é honra. O trabalho, ele te permite revelar muitas coisas. A principal delas é se sentir honrado em deixar aí um legado de contribuição. Política.
A arte de conviver. Fora da política é aquilo que eu disse para vocês. Fora da política, nós temos aí a violência. Família. Eu vou tomar emprestado aí o que dá título aqui ao podcast, né? Só. Família é a base, família é o fundamento. Família é aquilo que nos permite a razão de viver. A tua família, tudo gira em torno dela, tudo gira em torno da família. Principalmente quando você se torna papai, se torna mamãe. Aí a coisa fica ainda mais significativa. Então, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai vendo quão importante é a família. Amigos. Um tesouro. Uma busca incessante também. Sonho. Sonhar é viver. Eu sou um sonhador. Veja o que a gente está conversando aqui, né? Todas as nossas abordagens aqui, as perguntas de vocês são perguntas de cunho existencialista, né? Ou seja, a gente não está falando de coisas materiais, a gente não está falando de conquistas, vamos dizer assim, pessoais. Então, o meu sonho é me manter sonhando, é me manter vivo. Eu penso que quem deixa de sonhar já só não se encaminhou lá para o Campo Santo, mas está faltando pouco. Eu sou um sonhador. Bela Vista, pô. O Luiz Silvário era um sonhador. E eu espero que eu um dia encontrar com o Luiz Silvário e falar, olha, o seu sonho se tornou realidade. Defeito. Inúmeros defeitos. Defeitos fazem parte, né, da nossa vida e são eles que nos ajudam a cada dia melhorar. Né? São inúmeros defeitos, eu erro todo santo dia. E a gente está nessa busca incessante em melhorar cada vez mais. E muitas das vezes a gente erra também inconscientemente. Então, se vocês me perguntassem assim, poxa, e aí, Carlos, qual é o defeito? O defeito, o pior deles é achar que as coisas não mudam. Nós estamos em constante movimento. Viver é estar em movimento. Viver é mudar. Então, negar isso seria um dos defeitos mais graves. Qualidade. Então, essa é mais difícil, né? Essa eu acho que é uma das mais difíceis. Você me pegou aí uma qualidade. O ciclismo. Então, é uma qualidade. Eu acho que... Falar mais alto. O ciclismo é uma qualidade. Que legal. Falou Jefferson. bonito agora, hein? Eu uso o ciclismo, sabe para quê? Também, além de condicionamento físico e tal, tratar da saúde, para tratar da minha cabeça. Como Sabe? De organizar os pensamentos. Então, pensar, me parece que seria, eu não sei se seria uma qualidade, né? Uma virtude, mas o pensar de maneira positiva, pensar em dias melhores, pensar positivamente seria muito bacana. Eu acho que, sei lá, se encaixaria. Medo. É o que te mantém vivo, né? É o que te mantém vivo. Eu tenho muito medo de ferir as pessoas. E isso às vezes me limita bastante. E por quê? Porque a gente acaba ferindo, né, na nossa caminhada. Então eu tenho medo de estagnar. Isso seria um medo. O medo de parar e achar que as coisas são porque estão e sem a possibilidade de uma maior reflexão. Então, um medo de parar. Escola. A escola, eu não sei se isso seria piegas, clichê, professores, me ajudem aqui, mas eu penso que a escola de fato é o segundo lar. Segunda casa. A segunda casa, né? É o segundo Integral, lar. ainda acaba virando a primeira. E a escola, enquanto coxinha. segunda, ou às vezes a primeira, por que eu gostaria de, se me permite aqui só ampliar um pouquinho. Por que isso? Porque é ali que você
passa a compreender, num segundo momento, a tua individualidade. E é ali o desafio da convivência, o desafio da política. E feliz daqueles que encontram nesse segundo lar amparo, que encontram nesse segundo lar pessoas que podem acolher. E é nesse sentido que o professor ele cumpre uma missão, ele cumpre um papel assim fantástico, fundamental. Acho que é isso que me colocou na sala de aula. É esse segundo lar. O professor tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade, existem algumas profissões que eu acho perigosíssimas, assim, que seriam profissões que dão medo, porque exigem muita responsabilidade. Uma delas é ser professor. Tamanha responsabilidade que é de conduzir aí, auxiliar, conduzir no sentido de assessorar as mentes juvenis. Amor. A minha família. Percebe? Olha como uma coisa está dentro da outra, a minha família. Eu nessa parte, se vocês me permitem falar como eu gosto, eu, agora, no início do quinto século, da quinta década, né? Quinto século. Caralho. Revelou sua idade, 500 anos. Mal bem. Ao longo e agora já não tendo mais, né? Já sou avô, inclusive. A minha família é o meu amor. É ali que eu consigo ver o quanto a vida foi generosa comigo. E se me permite falar, como eu disse a vocês, como o Criador me concedeu aí a alegria de poder me enxergar nos meus, sabe, um pouquinho disso, deixar um pouquinho aqui e, de certo modo, contribuir também, né, para que eles pudessem. Em casa a gente tem um pacto. A ideia é procurar todo dia ser melhor. E não melhor para nós mesmos, mas melhor para o outro. Em especial aquele que a gente não conhece. Porque amar quem a gente conhece e quem nos ama é uma facilidade enorme, né? Mas amar o diferente, amar sem esperar nada em troca, esse é um grande desafio. E os meus filhos, eles têm engatado esse compromisso comigo aí, a gente tem sido feliz. Realidade. Consciência. Realidade é consciência. Eu vou tentar explicar para vocês. Por que eu estou respondendo dessa maneira? Dependendo, por isso que eu falei da preocupação do professor na vida do aluno. Dependendo do professor, você vai ter vai ter acesso a uma variada gama de informações de conhecimento. Dependendo dos pais, do mesmo modo. Legal? Então, tudo aquilo que lhe foi passado é a tua realidade. É aquilo que né, parte da filosofia aí, os teólogos, os estudiosos vão chamar de cosmovisão. Então, qual é a tua visão de mundo? Isso vai partir do teu primeiro núcleo familiar. Legal? E depois disso também das pessoas das quais você se aproximar. E as primeiras da que você se aproxima fora do teu ambiente familiar vai ser onde? A primeira delas é a escola. Depois, eventualmente, a igreja. E assim por diante. Então, só é real aquilo que você consegue conceber. O restante é muito abstrato. Como é que a gente vai exigir amor de uma pessoa que não sabe o que é isso? Legal? Por isso que eu falei, feliz daqueles que conseguem encontrar acolhimento no ambiente escolar. Olha que bacana. Se vocês se enveredarem pelo caminho da pesquisa, né, da docência, serão professores que tiveram exemplos de professores acolhedores, né, pessoas preocupadas com vocês. Agora, imagine o contrário. A realidade da escola seria outra completamente diferente. Eu quero até aproveitar para dizer, né, reafirmar naquilo que nós já conversamos antes do início do nosso bate-papo aqui. Essa aqui é uma escola que eu gostaria de ter estudado. Essa é a escola do sonho. A escola onde eu
jovem tem a possibilidade da fala. Na minha época de escola não era assim que funcionavam as coisas. Eu tive professores? Tive. O Luiz Silvar foi um deles, que acreditou e permitiu, mas ele era fora da curva. Isso não era a realidade na década de 80. Como a Câmara Municipal tem apoiado a preservação e promoção dessa cultura? Câmara Municipal, Poder Legislativo, né? Olha só, a Câmara Municipal, Poder Legislativo no município, é um local onde você vai conseguir perceber ali com facilidade, né? Talvez seja o local mais apropriado para as discussões políticas. É o local mais apropriado. Ali congregam pessoas de norte a sul, dos mais variados pensamentos, das mais variadas matrizes religiosas. Todos os assuntos que os senhores imaginarem são assuntos que estiverem relacionados, né, assuntos relacionados à vida pública, eles vão ser debatidos onde? Na Câmara Municipal. Pensando nisso, e como eu já estou lá há um bom tempo, qual é a ideia? A ideia é permitir um bom assessoramento, seja ele técnico legislativo, no caso do direito, ou também um bom assessoramento no sentido de ofertar aos nossos representantes legais, aos nossos vereadores, instrumento para que eles possam desenvolver o mandato deles da melhor maneira possível. Essa é a ideia. Eu tive a felicidade, como eu falei para vocês, eu estou completando 29 anos de Câmara. Eu entrei lá, era criancinha. Aí, com esses 29 anos, eu passei por muita gente. Muitos vereadores. E eu tive a felicidade, em 2017, de ter como gestor o Renato Leite Carrijo de Aguilar, o vereador Tato, né? Tato Aguilar, e que acreditou nessa proposta de que seria possível trazer para dentro da Câmara jovens, e que seria possível também, né, que seria interessante a contribuição do jovem no desenvolvimento do mandato parlamentar do adulto. Ou seja, que a Câmara poderia criar um espaço de diálogo para jovens. E a gente tem sido muito feliz, sabe? Eu agradeço muito mesmo ao Tato. Por quê? Porque ele é jovem, inclusive jovem no espírito. Porque eu conheço alguns jovens aí que são jovens, tecnicamente jovens, mas são extremamente velhos, né? Assim, não idoso, porque né, idoso é uma coisa, agora aquele velho, aquele pensamento, né? Não, então, e ele também é um jovem que tem brilho nos olhos, então foi uma combinação perfeita. Esse alinhamento, ele veio e falou, Carlos, e aí, o que a gente pode, né? Eu falei, presidente, existem algumas ideias, tal. Ele falou, eu também tenho. Ele é professor, né, de formação também professor, e estando ali responsável pelo Poder Legislativo, como presidente, foi criado esse espaço de diálogo que é hoje referência no litoral norte, no Vale, né, através da Câmara Jovem. Então, respondendo a tua pergunta, qual a contribuição da Câmara? A contribuição da Câmara tem sido efetiva, principalmente para a juventude, em especial para a juventude. E aproveitando, temos mais uma pergunta. Mais três. Chegou mais uma aqui depois vocês viram. Olha aí. Como é estar perto desses jovens na Câmara e ensinarem eles lá? É uma delícia. Eu sou apaixonado por isso. O Renan, Zebra, que estava lá ano passado. não é? Foi jovem vereador. Renan é um gigante no microfone. Renan, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um traço de personalidade. Eu não gosto de elogio gratuito. Eu tenho horror à bajulação. Então, tudo que eu falar aqui, eu estou falando e comprovo com dados objetivos. Veja, então, não estou rasgando seda, né, como se diz popular no jargão político, jogando confetes. Não. Renan representou essa unidade escolar aqui de uma maneira brilhante. Aliás, para minha alegria, e eu falo, tenho um cunho pessoal,
Para minha alegria, porque eu tenho uma ligação aqui sentimental, passional com essa escola, para minha alegria aqui saíram grandes vereadores, sabe? Grandes vereadores. E o Renan foi um deles. Né? O Renan foi um deles também. Não só o Renan como titular, como os suplentes. Tiveram participação efetiva, então isso traz uma alegria muito grande. Porque nós lá, né, e agora falando da Câmara Jovem, e não da Câmara Adulta, da Câmara Jovem, talvez o diferencial da Câmara Adulta para a Câmara Jovem é que na Câmara Jovem, os jovens vereadores, eles são preparados para exercer o mandato. E eles são preparados com as discussões elevadas, como a gente está agora com bate-papo elevado, inclusive porque conta com orientadores também. Então isso revela, é importante que a gente deixe isso registrado, revela também o compromisso do professor que orienta o jovem vereador. Então, nesse sentido, eu quero, inclusive, render minhas homenagens ao professor Fábio, que nós já começamos lá com proposituras, lá com ambiente quente, né, professor? Um ambiente quente, com ambiente de discussão, que até hoje eu não vi adultos enfrentarem. Então, respondendo ao Renan aí, como está perto desses jovens, é fantástico, é delicioso. Para mim, assim, é extremamente prazeroso estar com eles. Como foi o retorno da Câmara Jovem após a pandemia? O que esperavam? Atendeu às expectativas? Foi um desafio muito grande. E o Renan sabe disso, porque ele veio, não é isso que o professor fala, ele veio pós-pandemia. O Renan é um jovem vereador pós-pandemia. Sim, no retorno. Retorno. Retornou para a jovem. Foi o mandato que ele exerceu, né? A edição dele. Da Câmara Jovem. Foi a 4ª edição. Então, atendeu sim. Eu penso que atender a expectativa seria pouco. Superou. E superou por quê? Eu não sei como é que eu estou de tempo com vocês. E aí, daí vocês vão corrigindo aí o tempo, tá legal? Olha só que questão interessante. É importante que a gente deixe isso registrado nesse momento. Por que as expectativas foram superadas? Eu vou tentar explicar isso para vocês. Com a pandemia, né, se é que isso passou, isso mexeu muito, principalmente com a questão sentimental, que pensar da vida. Rolou aí, né, uma confusão enorme, principalmente. Isso já é perturbador. Com aquele lance da morte batendo a porta, e você não saber onde ela está, a possibilidade de morrer, porque o vírus você não consegue identificar onde está, isso gerou aí transtorno das mais variadas ordens. Legal? Agora, isso se potencializou, foi pelo menos a leitura que eu faço, a partir da Câmara Jovem. Isso ficou potencializado onde? Aquelas famílias que se reuniam no domingo, no sábado à tarde ou no domingo, passaram a conviver durante toda a semana juntos. Muita gente se conheceu ao longo da pandemia pelo confinamento. E isso gerou aí conflitos das mais variadas ordens. Com a pandemia, o tema principal discutido no ano de 2022 na Câmara Jovem foi justamente a necessidade de suporte psicológico nas escolas. A necessidade do jovem de suporte psicológico. Tem um dado interessante que eu queria dividir com vocês e que eu aprendi com eles. E, inclusive, gerou, né, desencadeou lá uma sessão de debates. Uma das alunas, queixosa dessa situação de ausência de apoio psicológico, ela falou assim: professor, eu tenho um projeto de lei, eu gostaria de apresentar, para que seja obrigatória a presença de um ebiatra na rede pública de saúde, né, na rede de educação pública, para dar suporte aos alunos. E eu confesso que naquele primeiro instante, ebiatra, eu não sabia o que era isso. Assim, ebiatra. E não é fácil para um professor
e já que não só pelo fato de ser professor, mas ser uma pessoa experiente, quando alguém vem e te traz uma questão que você não sabe, desconhece, vocês aqui sabem o que significa, isso é uma especialidade médica, a ebiatria, já ouviram falar? Nunca. Então, foi a pandemia que proporcionou isso. Por quê? Segundo ela, no projeto de lei, a ebiatria seria, se eu estou falando aqui de maneira bem superficial, é o médico que cuida da transição entre a vida, entre a infância e a vida adulta. Ou seja, entre a infância e a vida adulta, qual é o período que nós temos? Que é o período que vocês estão agora. Jovem, né? Que período da vida é? Adolescência, Isso, né? adolescência. Isso, é o jovem, isso aí, adolescência. Então o ebiatra seria esse médico do adolescente. Porque olha que questão interessante que se constatou na prática. Quando você é criança, qual médico você se socorre? Especialidade médica. Do pediatra. Quando se torna adulto, É um médico vai para o mesmo. clínico geral. Não é isso? E o Isso. adolescente? Quando ele vai no clínico geral, isso é depoimento dela, estou reproduzindo aqui o que a jovem vereadora nos trouxe. Quando você vai ao clínico geral, ele fala, não, você ainda é criança, você precisa conversar com o pediatra. Aí o pediatra fala assim, não, mas você não é mais criança, você tem que ir. E aí você fica num vácuo. E do ponto de vista psicológico, isso aí foi altamente conflitante. Porque se tem um período que gera, né, um certo desconforto e muitas das vezes ansiedade, é a adolescência. E aí nós tivemos, inclusive, a presença de um ebiatra, de um médico especialista nessa área, e foi muito interessante. Então, respondendo ao Jean, o retorno da Câmara Jovem após a pandemia não só atendeu as expectativas, como elas foram superadas. E não foram superadas por iniciativa nossa, mas por um protagonismo dos jovens em trazer essas aspirações e necessidades para debate no Parlamento Jovem. Tem mais uma pergunta também. Esse projeto deveria ser obrigatório na grade curricular? Na grade curricular. Isso é mais É uma pergunta e um elogio, né? A Ana Paula está questionando se deve. Ela faz uma afirmação. Deveria ser obrigatório. a câmera, o podcast. Então, na verdade. Quer pular o que essa acontece? pergunta? Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Até prestigiar a Ana Paula. Pessoal, por incrível que pareça, nós passamos por um momento, do ponto de vista político, num momento de anos em que a questão da liberdade, houve uma certa restrição e tal, tem toda aí uma discussão envolvendo de 64 até 80, né? E 4 a 85. E nós tivemos ali, sim, situações, né, do ponto de vista jurídico, em que as manifestações elas eram contidas e tal, havia uma certa repressão, né? Agora, olha só que questão interessante, eu queria só deixar esse ponto para a gente refletir, quem sabe uma outra oportunidade, mas em especial para vocês que estão tendo essa liberdade aqui de falar aqui e falar para o mundo. Olha só, durante esse período, vamos dizer assim, de uma maior repressão em relação à liberdade de manifestação, etc. e tal, período ditatorial, tal, né, com um regime democrático, sem um regime democrático, sem uma participação efetiva do povo, nós tínhamos na grade disciplinas como OSPB, os professores me corrijam aqui, Organização Social e Política, e nós tínhamos também Educação Moral e Cívica. Essas disciplinas cuidavam, em certa medida, desses aspectos de política institucional. Então, o aluno, ele era iniciado, ele conhecia o funcionamento das instituições, como era a estruturação através dos poderes, legislativo, executivo, judiciário. Você acha que a Câmara Jovem ela está meio que trazendo essas... A Câmara Jovem ela tem um ponto de contato muito grande, com uma liberdade, professor, com uma liberdade maior, né? Mas ela tem um ponto de contato. Por quê?
Porque a Câmara Jovem, por isso que é bacana a gente, sabe, a Ana Paula, com o seu questionamento, permite que a gente possa aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto. Veja, a Câmara Jovem, ela traz, então, todo o conhecimento, o embasamento teórico de como se dá o funcionamento das instituições e como que se faz esse exercício do ponto de vista técnico, teórico, e permite que aquilo se torne efetivo na prática. Então, é uma simulação realística que se presta a... Galera, vamos estudar um pouquinho? Vamos. Vamos agora trazer para a nossa realidade. Percebe? Então, essa necessidade do EBIATRA não é um lance fantástico da gente refletir. Eu, com 50 anos de idade, eu não conhecia isso. Não conhecia essa especialidade médica. Vim conhecer com uma jovem de 12, 13 anos. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dado que é muito interessante. Muitas das vezes não, a maioria das vezes, sabe o que dá Ibope? O que propagação? O negativo. A tragédia. A coisa errada. Os aspectos de mazela da sociedade. Naquele instante, o professor Fábio entrou em contato e falou: Carlos, eu tenho um amigo médico que é especialista nessa área e ele veio para Caraguá voluntariamente para conversar com a Câmara Jovem a respeito dessa especialidade. Vejam que existem, e eu quero crer dessa forma, existem pessoas, um maior número de pessoas bem intencionadas. Eu não gosto muito dessa figura de gente do bem, eu não acredito nisso, esse maniqueísmo, essa maneira de pensar, é uma corrente filosófica, em ou é do bem ou é do mal. Não gosto disso. Tá? Mas eu quero crer que existam pessoas, mais pessoas bem intencionadas do que aquelas pessoas com predisposição para esse lado mais escuro, esse lado mais, sabe, dessa mazela social. Não titubeou, né, professor Fábio? Esse profissional não titubeou em fazer um ajuste na agenda para vir bater um papo com os jovens aqui em Caraguá. Então é importante até dar esse feedback para quem prestigia, né, o trabalho de vocês aqui, conversando com o pessoal, de que a Câmara Jovem, então, ela se apresenta como um instrumento para diálogo, espaço de diálogo para os jovens, mas também uma oportunidade para os adultos que sonharam com essa juventude e que são jovens até hoje, para que eles possam dar vazão também, no sentido de se sentir, isso é cidadania na prática, no sentido de falar assim, não, eu também quero dar a minha contribuição. Legal? Então, bacana, Ana Paula, aí com um questionamento fantástico. Chegou mais uma pergunta aqui no Instagram, que é feita pelo Fânio Gabriel. Ele fala assim: o senhor acredita que através da cidadania e do ensino da política, para os jovens pode fortalecer o entendimento e o uso com mais frequência do artigo 14 da Lei 9.709/98? Isso. 9.000 709 de 98. Não me Isso. recordo essa lei. LDB é 96. Dá uma olhadinha. 96, não. 98 mesmo. 98, né? Que é próximo. Legal. Artigo 14 da CF. Ah, tá. Lei. Legal. Compreende? Então, na verdade, o que acontece? O artigo 14 da Constituição Federal trata dos direitos políticos. Dos direitos políticos. É Gabriel, não é isso? O Gabriel está perguntando... Você acredita que a cidadania ativa, através do ensino da política para os jovens... Ele escreveu tudo bagunçado, mas é isso. Legal. Para os jovens, fortalecimento, ele quer saber se eles podem entender mais a política através... Show. Se haveria aí uma concretização de todos aqueles direitos listados lá no artigo 14. Ótimo. Galera, o que acontece? Para vocês aqui que se tudo que a gente conversar, toda essa nossa conversa, ela tem que ter um fundamento
Legal? E boa parte desse fundamento passa por onde? Por esse aspecto legal. Isso, inevitavelmente. Viver em sociedade é viver sob o império da lei. E o Gabriel faz uma pergunta muito interessante, relacionada ao quê? Aos direitos políticos. A gente já conversou um pouquinho sobre a construção aí da origem desse termo política, não é isso? E veja, o que a proposta do questionamento é a seguinte: professor, será que programas como esse tornariam concreto os direitos políticos? Sim, não há dúvida disso. E por que eu respondo com convicção de que não há dúvida? Vejam, os direitos políticos que estão lá no artigo 14, eles não são exercidos, meus amigos, de maneira voluntária. Viver em sociedade pressupõe viver sob o império da lei. Se eu estou sob o império da lei, exercer a minha cidadania no sentido técnico, que é comparecer às urnas, isso é um primeiro recorte, isso aí é obrigatório a partir dos 14 anos. A vida adulta é desse jeito que funciona. Então, essa liberdade que é pregada, né, por alguns, não. Nós estamos sob o império da lei. Se você não se alistar, não fizer o alistamento eleitoral, terá sérios problemas. Você terá sérios problemas. Agora, olha que questão interessante. Então, professor, com isso o senhor está dizendo que o alistamento eleitoral ele é obrigatório? Sim. Compulsório? Sim. Agora, como que eu exerço essa minha cidadania? Essa é a pergunta. Sem ter consciência. Como é que eu vou eleger uma pessoa ou me candidatar a um cargo desconhecendo como funciona? Isso é um questionamento a ser feito. O que eu queria deixar para a gente refletir, sem me alongar, porque isso aqui daria horas de conversa, é o seguinte: nós temos que descobrir que conceito é esse, cidadania. Teríamos que ter esse conceito para fazer uma reflexão mais aprofundada. E esse conceito passa, sabe por onde? Por um direito social. Sabe que direito é esse? Educação. Então eu preciso de educação para que eu consiga exercer a minha cidadania de maneira consciente. Então, se eu for educado, por isso que a gente conversou sobre Câmara Jovem, sobre essa grade, como a Ana Paula trouxe, de constar em grade curricular. Veja só, se eu exerço a minha cidadania desprovida de consciência, olha só que coisa maluca que fica. Eu compareço às urnas para outorgar parte do meu poder político sem saber ao certo, sem ter a exata consciência dessa minha prática, que é denominada de prática cidadã. A Câmara Jovem tem essa finalidade. A Câmara Jovem tem essa finalidade. Fazer com que os seus integrantes e aqueles que se interessam, em especial aqueles que se interessam e acompanham o trabalho, passem a desenvolver, né, conhecimento a respeito da cidadania para que possa exercê-la de maneira consciente. Correto. De maneira consciente. Legal? Por quê? Nós iremos exercer isso querendo ou não, estamos sob o império da lei. Agora, só fechando o raciocínio. Estou respondendo de maneira superficial, acho que daria para a gente aprofundar isso. Mas, só deixando claro o seguinte: cidadania é um conceito amplo, como política. Então, a cidadania, enquanto o direito de votar e ser votado, é um aspecto da cidadania. Ser cidadão é muito mais do que isso. Ser cidadão dialoga eminentemente com o ser político. Viver em sociedade. E viver em sociedade passa pela consciência da importância da individualidade do meu próximo. Por isso que eu disse que a política ela está aí como sublimação da violência. Então, quando eu reconheço essa individualidade do meu próximo, eu me torno um bom cidadão, eu me torno um político. Legal? Eu vou comendo aqui também, vou pegar. Vamos lá. Acho que o Gabriel aí espero ter respondido. Eu vou falar agora. Era pra ter abrido faz tempo. Ah, é? Abrido. Posso fazer a pergunta já? Vamos lá. Como a figura do professor Luiz Silvar do Prado influenciou e influencia na sua vida?
Luiz Silvar, né? Luiz Silvar do Prado foi um homem que apareceu na minha vida como professor, no meu segundo lar. Né? E eu gosto da expressão lar, professor. Por quê? Porque o lar é diferente da residência, é diferente da casa. A casa é onde você pode habitar, o lar não. O lar é onde você tem apego, inclusive do ponto de vista espiritual. Não estou falando de maneira religiosa, mas espiritual. Pegou pra mim? Onde há um alinhamento. Eu gosto muito de música, viu, galera? Eu com os meus alunos eu trabalho muito com música. Eu penso que o cancioneiro, ele sintetiza muita coisa, tem essa capacidade de síntese. Então é legal, né? Não apenas e tão somente ouvir, mas escutar de fato. E tem uma canção do Arnaldo Antunes, isso, né? Eu ia até usar a expressão, isso não toca em rádio, professor Daniel, mas hoje nem o rádio, né, tá dando, vem os streams, as plataformas de streaming aí, vem ganhando espaço, né, no lugar do rádio. Eu ia falar, mas essa canção não toca em rádio. Mas é uma canção, deixar uma dica de canção para falar do lar, que A Casa é Sua, Arnaldo Antunes. Ele vai trabalhar bem esse aspecto de que não basta ser uma casa, não basta ser um prédio, tem que ser um lar. Imagine que aqui é uma escola, mas essa escola só tem sentido com os alunos. Essa escola só tem sentido com aquela energia que a gente estava lá fora. Essa escola só tem sentido com aquele barulho. E eu, professores, eu voltei a ter essa percepção quando eu fui contratado para dar aula em São Sebastião, e o colégio era junto com a faculdade. Então o sinal tocou, e fazia muito tempo que eu não via isso. E naquele momento me invadiu, tive uma evasão assim de sentimentos, de lembranças boas desse meu segundo lar, como hoje ali. Então, toda aquela energia, tudo isso faz com que a escola não seja o prédio em si. Tudo isso faz com que a escola seja mais, né? Seja um lar. E foi nesse lar que eu encontrei o Luiz Silvar. Luiz Silvar foi meu professor, nesse tempo, era o primário. Né? Nós tínhamos o pré-primário, depois do pré-primário, primário, ginásio e o colegial. E eu tive a felicidade de encontrar o Luiz Silvar no primário, quarta série do primário. E nessa quarta série, foi nesse período, né, do país, do ponto de vista jurídico, dessa redemocratização. Ou seja, da transição entre o regime, um regime ditatorial, isso é inegável, e essa busca pela redemocratização. E isso passava, sem dúvida, também pelo olhar juvenil. Então era toda uma atmosfera das diretas já, e os jovens foram convocados, né, a empunhar também essa bandeira. Era um momento, uma atmosfera muito bacana. E o Luiz Silvar, e nesse instante também, os movimentos estudantis, eles passavam por essa transição de um órgão, por assim dizer, dentro das escolas chamado Centro Cívico Escolar, para o que nós conhecemos hoje como Grêmio. Então o que acontece? Só que para conseguir formar o Grêmio Estudantil, eu precisaria ter o mínimo de conhecimento a respeito. Como você vai falar de alguma coisa, você vai falar, se manifestar a respeito de algo que não conhece. Por isso que eu disse que realidade é consciência. E o Luiz Silvar, ele surge nesse instante. Ele surge mais do que um professor no seu sentido técnico profissional. Luiz Silvar nasce, ele surge na minha vida, melhor dizendo, ele surge na minha vida
como um mentor, como um tutor. Então, foi o Luiz Silvar que me levou para várias outras escolas, aqui em municípios vizinhos, como Ubatuba, na Capitão Deolindo, em que surgiu, né, retomou essa ideia desse conceito de Grêmio Estudantil. Só que um dado interessante é que no município nós tivemos vários professores. Inclusive até me permito fazer um registro de um professor também que abriu as portas da escola pra gente, que é o professor Laércio, da escola Colônia dos Pescadores. Permitiu que a gente se reunisse lá em finais de semana. E imagine na idade de vocês, mais jovem ainda, nós não temos dinheiro. E o Luiz Silvar sempre patrocinou de maneira muito carinhosa, sempre permitiu que nós estivéssemos aí nessas reuniões. E o Grêmio Estudantil da Escola Maria Esther das Neves Dutra Damasio, que é uma escola estadual, foi um Grêmio que teve destaque naquela época, logo no começo da retomada do Grêmio. Nós tivemos inclusive a União Regional dos Estudantes do Litoral Norte. Então, quando a gente pensa, né, e aí agora uma questão de ordem pessoal, quando vocês conversarem comigo sobre Câmara Jovem, tenham a convicção, o professor Luiz, ele tem a mão dele nisso. O professor Luiz Silvar, o que eu faço hoje, eu faço em homenagem ao Luiz Silvar. O fato de estar hoje, de ter me tornado professor, se eu conseguir deixar o registro de 10% do que o Luiz Silvar foi para mim, para minha turma, eu serei um profissional realizado. Luiz Silvar é uma figura emblemática, no mínimo emblemática. Conseguia congregar as mais diversas, os mais diversos segmentos dentro da escola, que é um local plural, em especial do ponto de vista religioso. Luiz Silvar congregava todos os alunos, independentemente de matriz religiosa, denominacional e tal. Todo mundo participava do Moçambique, todo mundo dançava quadrilha, todo mundo, ele tinha as fantasias lá. Eu fui cuca várias vezes, eu até brinco isso com a minha esposa. Eu usava a fantasia da cuca, ele tinha várias folclore. Luiz Silvar é uma pessoa especial. Se eu conseguir deixar registro nos meus alunos, e eu encaro isso com responsabilidade, de 10% que o Luiz gravou nos nossos corações, eu me sinto um professor realizado. Por isso que eu disse a vocês, não é piegas, aproveite ao máximo, valorize ao máximo, consiga perceber essa doação por parte dos professores. Eu venho da escola do Luiz e depois eu tive a felicidade de estudar com salesianos. E o salesiano tem uma expressão em italiano, professor, se chama amore volesa, que numa tradução livre daria para dar a seguinte conceituação: é você cumprir o seu papel, é você cumprir o seu dever enquanto professor, mas acrescido de afeto. É construir com o teu aluno mais do que as questões relacionadas à grade curricular. É alinhar o teu coração ao coração dele. É de fato concretizar aquela expressão: o ato de educar é um ato de amor. Esse é o relacionamento que eu tenho com os meus alunos. Isso eu gostaria que vocês sentissem isso também nesse exato instante. Esse é o relacionamento que eu quero construir com vocês. Porque somente assim vocês vão poder transferir no melhor dos sentidos. Vão poder lá na frente falar: olha, eu tive uma rapaziada legal, eu tive bons tutores,
E aí vocês terão dentro de vocês o que ofertar. Lembra do que eu falei? Como que você vai exigir amor, afeto de uma pessoa, sendo que ela não sabe o que é isso? Luiz Silvar foi esse professor amoroso. É um professor. Eu pago um preço caro, né, professores? Pago um preço caro na faculdade, porque eu trabalho com adulto. E o adulto muitas das vezes chega brutalizado. E para nós lá, muito rapidamente, trazendo aqui só um conceito de ordem técnica. Para nós, quando há uma preocupação com o próximo, nós denominamos isso, e isso aí vem da lei, de dignidade da pessoa humana. E é uma coisa também que ninguém consegue explicar. O que seria essa dignidade da pessoa humana? Então, essa dignidade, ninguém é digno em si mesmo. Quando eu vim para cá, o professor Daniel me convidou, no mesmo momento que eu me senti honrado, né, prestigiado, eu falei, nossa, poxa, que delícia, que presente. Naquele mesmo instante também me gerou uma certa aflição. Falei, poxa, mas como eu vou me apresentar? Porque eu não posso me preocupar apenas tão somente comigo. Quando o professor me trouxe para cá, gerou uma expectativa. O professor falou, Carlos, quer estar conosco? Sim, porque gerou uma expectativa para ele que seria interessante que eu aqui estivesse com vocês. Que eu pudesse, né, ser um fator de soma na vida de vocês. Que pudesse acrescentar, trazer um pouquinho de uma experiência positiva, de uma fala de edificação para vocês. Isso seria a dignidade de que se fala. Então, o que é ser digno? Ser digno não é... A dignidade você não encontra em si mesmo. A dignidade você encontra no próximo. É como se vestir. Eu me vesti para estar aqui com vocês hoje. Mas preocupado comigo? Não. Preocupado com vocês. Por isso é que eu trago esse aspecto, dignidade da pessoa humana, como amor. Amor ao próximo. Se você tem essa responsabilidade com o teu próximo, você é digno. A dignidade é um espelho. Vai revelar o teu caráter, a tua essência. Professor, você conhece a qualidade dos professores pelos alunos. A qualidade do professor é revelada pelo seu aluno. Legal? Pode fazer a próxima pergunta? Vamos lá. Quais são os valores ou características que um professor como ele representa e como são incorporados no ambiente escolar? O primeiro e principal deles é essa responsabilidade. No caso do Luiz, a responsabilidade do professor decorre da lei. Decorre do império da lei. Agora, no caso do Luiz, que a gente está falando dele, o professor Luiz Silvar, aí não. Aí é o dever acrescido de afeto. O Luiz tinha uma preocupação com seus alunos. O Luiz tinha todo um compromisso com o resultado, né, o que aquilo poderia, né, agregar na vida do aluno. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa pergunta difícil. Essa questão de valores. O professor tem muita importância na vida do aluno. E o professor pode deixar também feridas emocionais profundas. É uma responsabilidade muito grande. O Luiz deixou marcas extremamente positivas. Extremamente positivas. O Luiz gravou nos nossos corações, nos seus alunos, muitos valores. São questões existenciais. É importante a busca pelo material, é importante a busca pela independência intelectual, pelo ingresso no mercado de trabalho. Mas mais do que isso, a importância também na edificação de valores, professor. Hoje, o que me parece que o que a sociedade mais se ressente é dessa educação em valores. Pare para pensar. Pare para pensar. Pense comigo um pouquinho.
fazer uma provocação. Os grandes escândalos, a má gestão do serviço público e os grandes escândalos, quem está envolvido nisso? É quem teve uma educação precária, educação no sentido de ensino precário? Sim, porque não... Frequentou a escola pública? Não. Tiveram as melhores escolas, tiveram os melhores alimentos, tiveram as melhores oportunidades. Isso não foi suficiente para impedir que promovessem toda a barbárie sobre os mais variados aspectos. A educação em valores é fundamental. Um conselho que, tipo assim, o senhor dá pra gente. Um conselho? Ó, eu vou fazer o seguinte então. Quando falo em conselho, é uma palavra muito forte. Mas eu vou falar com a experiência que eu tenho hoje, me colocando no lugar de vocês aí. A empatia. Né? Se eu estivesse aí no lugar de vocês. Evitem serem duros com vocês mesmos e com o próximo. Evitem essa dureza. E a dureza em que sentido? De estar muito convicto. Desconfie sempre. Não sei se eu estou sendo claro. Não confie em ninguém. Seria mais ou menos assim, ó. Não se permita acreditar em algo com tamanha convicção, no sentido de fechar questão a respeito. Procure sempre deixar um espaço para você lá na frente falar assim: mudei meu pensamento. Mudei meu pensamento. Se necessário for. Se necessário for. A vida é um constante movimento. Toda a experiência que a gente tem hoje para fazer uma afirmação com convicção, pode ser que lá na frente você venha mudar. E se for necessário, mude. Reveja o seu posicionamento. Você não pode estar preso às velhas ideias, se essas velhas ideias já não fazem mais parte da sua vida. Legal? Então, é esse crescimento sempre com tranquilidade, sempre com muita parcimônia. Evite essa ideia fechada, sabe, hermética. Permita ouvir o próximo, permita a convivência com o diferente. Isso vai te fazer bem e vai te fazer crescer. Olha, o nosso podcast chegou ao fim. Muito obrigada por o senhor ter tirado um pouco do seu grande tempo, né, pela gente. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada também aos apresentadores, né, por estar comparecendo. Obrigada aos patrocinadores. E por último, a gente queria falar sobre o bingo da nossa escola. Inclusive, se você quiser vir na festa, né, que vai ser no dia... Deixa eu ver aqui. Dia 8 do 7. Isso, nós vamos sim. A partir das 15, né? Isso, inicia às 5h20. A primeira quina vai valer uma sanduicheira, a segunda vai valer uma cafeteira. Também. Uma caixinha de som. Cafeteira. Tem uma caixinha de som? É, JBL, ventilador de teto, É top. chuveiro, R$300. E o valor antecipado, no caso, se você comprar antes, vai ser R$10. E se você comprar no dia da festa, vai ser 15. Show. Inclusive, E a aquisição, onde é que a gente faz a aquisição? Mas já fala pra que galera aí que tá prestigiando Aqui a gente mesmo. aí. Aqui na escola, Isso, no dia. Isso. Ah, tá. Daí compra no dia. É, olha aí. Show de bola. Não, eu quero sim. Vou estar com vocês aqui. Que bacana lembrar aí os velhos tempos de quadrilha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que bacana, sabe? Me permita aí se eu me alonguei com vocês. Então, foi um prazer enorme. Eu quero recebê-los lá na Câmara também. Quem sabe a gente cria uma oportunidade lá. Vamos bater um papo com o presidente, para a gente criar uma oportunidade para vocês estarem com os jovens vereadores, né?
conversar com o professor Daniel aí, para ver, né, a possibilidade. E vai ser um momento de muita alegria. Estou muito feliz de conhecê-los. Então, Gabriela, o Jefferson e o Aquiles. Felicidades para vocês aí. Muito que obrigada. essa caminhada seja uma caminhada de muito positiva. Comer um salgadinho aqui. De muito... Olha aí, tá uma delícia, hein? Tá uma delícia. Pediram pra ler. Ó, prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. Palavras fortes, né? E que traz um momento difícil da história da humanidade. Veja, nós conversamos aqui um pouquinho, então vamos lá, eu preciso de mais 2, 3 minutinhos. Tá no seu tempo. Nós conversamos aqui, né, um pouquinho antes de ir para o encerramento, a respeito da questão dos valores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não fui tão, trazer esse aspecto triste da história, doloroso. Eu falei de um outro aspecto mais contemporâneo, mais próximo aqui, que é a questão, tão cruel como essa, aqui, envolvendo corrupção, envolvendo desvio de verba pública, né? E tudo isso que vocês são bombardeados diuturnamente com informações dessa natureza. E a reflexão que eu procurei trazer foi a de que quem protagonizou isso? Foram pessoas de instrução rudimentar? Foram pessoas que não tiveram acesso ao melhor ensino? Não, muito pelo contrário. Foram pessoas de situação financeira abastada, pessoas que frequentaram os melhores colégios, pessoas que tiveram as melhores oportunidades. E aí, por que eu estou falando? Por que fiz essa reflexão? Para dizer que a educação em valores não tem nada a ver, né? Ou não se confunde com ensino. Ensino é exatamente essa fala. Você se torna médico, você se torna um engenheiro, você se torna um advogado, você se torna as mais variadas profissões. O professor é o mais perigoso de todos, na minha opinião. Por isso que eu falei, é uma profissão perigosa. Agora veja, essas pessoas que produziram toda essa dor, todo esse sofrimento, todos esses crimes contra a humanidade, eram pessoas brilhantes do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico, do ensino. Mas enquanto seres humanos, altamente reprováveis. Eu não quero me colocar aqui na condição de julgador, mas altamente, com uma conduta altamente reprovável. Então, meus amigos, dentro dessa fala, me permite dar um outro conselho. Aí sim, que é de que a grandeza de espírito não está na academia. Não é porque nós estamos diante de um mestre, de um doutor, que ele, enquanto pessoa, ele é um ser humano bom. E aqui eu não gosto dessa de bom e mal, mas que ele seja um ser humano com um pensamento elevado. Nós não podemos, porque nós estamos tendo a possibilidade de frequentar a escola, de ser acadêmico, achar que nós somos melhores
de quem não teve essa possibilidade. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco muito grande que nos coloca para pensar. Todos nós, sem exceção, somos ignorantes. Todos. E quando a gente reconhece isso, ignorância eu estou utilizando no sentido de ausência de conhecimento, isso, como diz Marisa Monte, isso também é da cancioneira popular, isso nos acalma, isso nos acolhe a alma, isso nos ajuda a viver. Sabe por quê? Porque a gente olha para o próximo com respeito. Não é porque eu sou versado em direito que eu sou melhor do que quem é versado em, sei lá, professor em física, né, professor? Em física. Não é porque ele é versado em física e eu não entendo nada de física que é melhor do que eu que sou versado em direito. Pega pra mim. Nós não somos em nada melhor do que o de instrução rudimentar do caiçara que está lá na beira da praia, olhando para o tempo para verificar as condições climáticas para saber se é possível sair ou não para fazer a sua pesca. Por quê? Vocês conhecem aqui a Ilha Anchieta? Vamos trazer um pouquinho, contextualizar isso. Ilha Anchieta? Aquela que viveu escravo, parece. Isso. Anchieta não. Ilha dos Búzios. Das Sentinelas? Ilha dos Búzios aqui, ao lado da Ilha Bela. Montão de trigo. Não. Que é São Sebastião. Isso, São Sebastião. Tamanduá. Ilha da Vitória. Da Vitória. Da Vitória. Não tem praia. Sabia? Não tem areia. Ele é uma ilha? Ela é uma ilha e não tem areia. É só a pedra dos Rocha lados. no seu entorno. E lá vivem pessoas. Caraca. Como é que desembarca num lugar como esse? Tem toda uma ciência por trás. Helicóptero. Então vejam. Helicóptero, descer pela cordinha. Não tem aquele filme lá, descer pela cordinha? Todo mundo Veja. tem dinheiro pra comprar um helicóptero. Tem toda uma técnica, tem toda uma habilidade desenvolvida lá que a grande maioria das pessoas não conhece. Vejam, nós temos aí navios, né, embarcações e mais embarcações dentro, aí na Amazônia, aí dentro daqueles grandes rios, buscando, sabe o quê? O conhecimento indígena das propriedades medicinais das plantas. Vejam, aquele indígena frequentou o banco escolar como nós? Não. Então, isso nos torna melhor do que eles em absoluto. Então, qual é a ideia? A ideia é de reconhecer a individualidade do próximo. Tudo isso que a doutora acabou de ler foi feito, todos esses crimes foram cometidos e autorizados por lei. Tudo isso aqui tem embasamento legal. Por isso que o perigo não está na ausência de conhecimento, na ignorância. Fechando o raciocínio, professor. O perigo está, sabe no quê? Na ausência de reconhecimento da individualidade do próximo. O perigo está na ponta da caneta de um irresponsável que exerce poder. Já que a gente entrou nesse assunto, esse assunto é delicado. O que mais mal faz? Um fuzil, uma arma nas costas de um garoto no morro, um garoto irresponsável que desconhece o que é afeto, que desconhece o que é responsabilidade porque nasceu num ambiente difícil, ou alguém aqui no asfalto com a caneta e poder na mão? Quem O cara que tá no asfalto. o maior potencial lesivo? Então, é nesse sentido que essas grandes mazelas são produzidas por pessoas carentes de educação em valor. Professor. Não, tipo assim, só colocando um ponto que é exatamente isso. Eu pegando no meu ponto da física, né? Existe uma carta de Einstein que Einstein ele pega e repudia totalmente a sociedade física alemã, porque basicamente todo que é aquela massa de cientistas apoiavam o
exilar da própria Alemanha. Então, é totalmente isso. Não quer dizer que tem um alto grau de instrução, que a pessoa ela é humana, né? Perfeito, professor. Muitas das vezes pelo contrário. Porque quem tem... E essa discussão é antiga, hein? Essa discussão é antiga, antiguidade clássica. Né? Trazendo aqui do ponto de vista histórico, o livro mais lido, né, aqui no Ocidente, que é a Bíblia Sagrada, né, por isso que no texto sagrado está escrito lá, a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Veja, o Einstein tem uma frase muito interessante que ele vai trabalhar isso dizendo o seguinte: a imbecilidade está em buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se eu não me engano, coloca na conta dele isso, não é isso? Bota na conta dele isso. E aí o que acontece? Só queria só fechar esse raciocínio com isso. Gandhi, um pacifista, porque senão a gente fica muito aqui no Ocidente. Então vamos lá para o Oriente. Advogado pacifista. Mahatma Gandhi, uma personalidade da história. Ele vai dizer o seguinte, tem uma frase dele muito bacana, eu utilizo isso muito quando a gente reflete sobre valores. Ele vai dizer o seguinte: procure harmonizar pensamento, palavra e ação, do ponto de vista da física. Procure harmonizar pensamento, palavra e ação. Purifique os seus pensamentos, que tudo estará bem. O mundo é resultado de um poderoso pensamento. Ou seja, valor. Aí se a gente vir para cá, para o Ocidente, muito interessante, nasce onde? E isso me parece que está na base, está na construção. Por quê? Ora, dá para fazer mal com uma infinidade de coisas. Veja o que você falou, o professor em especial, o médico, né? Mengele, nesse caso aí, propaganda, o marqueteiro, Goebbels, Sendo físico, fazendo uma bomba nuclear. sendo físico. Por quê? O problema não está na invenção. O problema está no direcionamento. E esse direcionamento vai dialogar com o quê? Com a base de valores, que é a base moral. Que é a base moral. Se a gente chegar aqui na minha área, se a gente chegar lá na Ilha dos Búzios, para uma pessoa com 90 anos de idade, nunca veio no continente, só conhece aeronave e embarcação, não conhece o que é um automóvel e uma motocicleta, vamos considerar que não tenha nem internet lá e antena parabólica, não tem TV, e falar para ela: escuta, essa caneca aqui é aqui do podcast, mas eu acho que eu vou levar porque eu gostei tanto dela. Eu vou levar. O que ela vai responder? Acho que tem que pedir permissão, né? Ela vai falar assim: não faça isso, meu filho. Sem autorização deles, você não pode fazer isso, está errado. Não vai falar isso? Isso não é direito. Se perguntasse a alguém da área do direito, ele iria falar assim: olha, o ato de subtrair essa caneca, você está conjugando um verbo descrito no Código Penal, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, vai ter uma pena para isso. Qual que é a diferença? Eu estou falando do ponto de vista técnico acadêmico. Ela está falando com senso comum. Mas tanto o Código Penal como ela no senso comum, de onde vem essa base? Moral. Essa base moral. Daí a importância, e daí revela a importância, se não fica longo, revela a importância de atividades como essa, da qual estou tendo um imenso prazer de estar refletindo sobre esses valores com vocês aqui. É aqui que nasce todo esse embasamento. Então não adianta ser um grande físico, um grande jurista, um grande para fazer grandes besteiras lá na frente. Daí aquilo que eu falei, qual foi, eu não gosto da palavra conselho, mas qual foi a dica? Qual foi? Nada de ficar preso, amarrado a algumas ideias. Porque senão lá na frente a gente pode eventualmente se envergonhar de várias práticas. Beleza, galera? Que alegria, que alegria. Eu poderia passar a noite aqui com vocês, a tarde toda, mas nós já passamos. Prazer enorme, felicidades mil, sucesso na carreira, que o podcast aí exploda,
Que, ó, os seus patrocinadores aí também sejam felizes, porque o tempero maravilhoso aí tava muito bom. Verdade. Quem que é? O estúdio da Joyce, né? E a família aí, o Lava Rápido da família também. Parabéns, Tio Coxinha, Joyce. E aí, Lava Brasil? E Rápido. Brasil? E aí, Brasil, por patrocinar aí e ampliar, dar voz aos jovens. O meu respeito a eles também. Legal? Valeu? Obrigado, professor Daniel, professor Fábio, por todo o carinho, todo o acolhimento. Meu querido Felipe. Meu irmão. É teu irmão? É isso aí, Felipe. Pede desculpa Valeu, amanhã ao professor vivo. Daniel, né, professor Daniel? Pede desculpa pro sua mãe ao vivo. Rodrigo, me perdoe. Professor Rodrigo. Alan. Professor Alan. Falei, né? Todos. Patrícia, minha querida, tá sempre comigo aqui, também me dando suporte, que a minha cabeça, memória, se não tiver uma agenda, não funciona. Gente, sucesso a todos vocês. Obrigado.